Graça e paz do Senhor Jesus. Hoje vamos concluir Mateus capítulo 22, a partir do versículo 34. Mateus 22, 34. Entretanto, os fariseus, sabendo que Jesus havia silenciado os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, querendo pôr Jesus à prova, perguntou-lhe: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus respondeu: Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Depois, ou melhor, destes dois mandamentos, dependem toda a lei e os profetas. Estando reunidos os fariseus, Jesus lhes perguntou: O que vocês pensam do Cristo? De quem é filho? Eles responderam: de Davi. E Jesus perguntou: Então, como é que Davi, pelo Espírito, chama Cristo de Senhor, dizendo: Disse o Senhor ao meu Senhor: Sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés? Portanto, se Davi o chama de Senhor, como ele pode ser filho de Davi? E ninguém podia lhe responder uma palavra. E a partir daquele dia, ninguém mais ousou fazer perguntas. Ontem nós vimos, capítulo 22, fala sobre o convite de Deus para o casamento com o seu filho. Deus nos chama como povo dele de igreja, noiva do seu filho Jesus. Então o convite de Deus para toda a humanidade é para fazer uma aliança com ele, através do seu filho, e casar com Jesus espiritualmente. E nós falamos ontem de pessoas que não vão casar com Jesus, porque as suas vestes não são vestes que foram lavadas no sangue de Jesus. Então a religiosidade, o amor ao mundo, isto não impressiona Deus e não nos garante a salvação. E agora, no capítulo 22, a partir do versículo 34, nessa segunda parte da meditação, eu queria falar um pouco sobre qual então seria a pessoa, ou quais as pessoas que realmente vão casar com Jesus, vão herdar a vida eterna. E eu queria destacar dois tipos de pessoas aqui nesse texto tão pequeno que a gente leu. O primeiro tipo de pessoas são aqueles que andam no caminho do amor. A Bíblia coloca o amor como um caminho, 1 Coríntios 13, né? O apóstolo Paulo diz: Eu passo-vos a mostrar um caminho sobremodo excelente. O amor aqui não é o amor no sentido de gostar de alguém, ou até de responder a alguém que é amável também com afeto. O amor aqui é o amor de Deus, é o amor ágape, é o amor que não busca os seus próprios interesses, é o amor que ele é altruísta, é o amor que é incondicional, é o amor que vem da nossa comunhão verdadeira com Deus. A maior marca de que realmente estamos em Cristo é o amor. É a capacidade de amar ao inimigo, ao amigo, ao próximo, mas todo amor horizontal, ele é fruto do amor de Deus em nosso coração, derramado em nosso coração. Então a gente percebe que os fariseus se reuniram e falaram: nós temos que, de alguma forma, eles queriam confundir Jesus. E aí, ele, tentando pôr Jesus à prova, o intérprete da lei pergunta: qual é o grande mandamento? E Jesus resume toda a lei e os profetas. Imagina, todo o Antigo Testamento Jesus resume em 2 mandamentos. Eu imagino ele falando isso para esse homem que perguntou para ele, né? Jesus olhando para ele dizendo: você quer saber qual é o maior mandamento? Ame ao Senhor, seu Deus, de todo o coração, entendimento, alma. Ou seja, um amor total, um amor completo por Deus. E nós só podemos amar a Deus assim, se nós reconhecermos o amor dele por nós. 1 João, o apóstolo João diz, né, que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. E o amor dele é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Então o amor não é simplesmente uma atitude humana, de esforço humano. Ainda que nós tenhamos que obedecer ao mandamento do amor, ele também é um mandamento,
mas é uma graça especial que Deus derrama sobre nós, a capacidade de amar. Jesus falou, nisto vocês serão conhecidos como meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Jesus muitas vezes falou, e eu vos dou um novo mandamento, no Evangelho de João também, que ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós, amai-vos uns aos outros. Então, o primeiro mandamento, e o que realmente é uma marca característica dos que vão casar com Jesus, é a natureza de Deus em nós, porque o amor é a essência de Deus, Deus é amor. Então, quanto mais eu conheço a Deus e me relaciono com Deus, o amor dele vai fazendo parte da minha natureza. Então, não é que eu tenho que amar para ser salvo. Na verdade se eu sou salvo, eu vou amar. O amor vai ser derramado no meu coração. O chamado do amor é um chamado para conhecer a Deus. Porque quanto mais eu o conheço, eu amo. 1 João, capítulo 4, versículos 7 e 8. Amai-vos, irmãos, amai-vos porque o amor vem de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, porque Deus é amor. Amemos-nos uns aos outros. Por isso que o apóstolo João enfatiza tanto o amor nas suas cartas, nas 3 cartas que ele escreveu. Então, você quer saber o quanto você tem conhecido a Deus? Qual tem sido a sua capacidade de amar? Amar os irmãos, amar a família, amar as pessoas, amar os inimigos, amar o que nos persegue, os que nos odeiam. É graça especial de Deus e é marca dos verdadeiros discípulos. E o segundo tipo de pessoa que vai casar com Jesus, a gente vai pegar o trecho do versículo 41 em diante, quando agora Jesus faz uma pergunta aos fariseus. Eles gostavam tanto de fazer perguntas, agora Jesus fala para eles, o que vocês pensam do Cristo? E aqui Jesus não está falando dele, está falando do Cristo no sentido do Messias, do que será enviado. Jesus é o Cristo, mas os fariseus não criam. E Jesus pergunta, o que vocês pensam do Cristo? De quem ele é filho? E eles respondem muito bem, eles falam, é filho de Davi. E realmente, Jesus, o Messias, viria através da dinastia de Davi. É a promessa de que haveria um herdeiro de Davi que herdaria para sempre. Por isso Jesus é chamado filho de Davi. Porque o reino de Deus, ele é a soberania de Deus sobre todas as coisas, mas também é o governo que ele vai estabelecer em plenitude na volta do Senhor Jesus. Um governo literal, é um reino literal. O reino de Deus está dentro de nós, mas ele virá de forma plena e literal na volta do nosso Senhor Jesus. Então Jesus aqui está falando algo que eles sabiam. De quem ele é filho? Eles falaram, de Davi. Acertaram. Ok, agora o versículo 43. Então, como Davi, pelo Espírito, chama o Cristo de Senhor, dizendo, disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Jesus está citando o Salmo 110, o versículo 1 do Salmo 110, Davi escreve assim, né? Disse o Senhor ao meu Senhor. O que Jesus estava aqui mostrando? Que o filho de Davi seria também filho de Deus. Jesus está mostrando as 2 naturezas do Messias, que os fariseus não conseguiam entender. Ele está dizendo, o filho de Davi, ele é filho de Davi porque ele se fez homem, mas ele é filho de Deus e ele é Senhor, ele é Deus, ele é Deus que se fez carne. Então Jesus está mostrando para eles o seguinte, o Messias não é um simples homem, o Messias é descendente de Davi, mas ele é Senhor. E aí, qual é a conclusão que nós chegamos? Só vai morar no céu, só vai casar com Jesus aqueles que reconhecem que ele é o Senhor, aqueles que se sujeitam, se submetem, obedecem a ele. Nós não somos salvos pelas obras, mas a salvação gera obras. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós. Efésios capítulo 2. Não vem de vós para que ninguém se glorie. Mas a Bíblia também diz que nós fomos preparados para as boas obras. Nós fomos salvos não pelas obras, mas para as boas obras. E boas obras, tanto amor quanto boas obras, é muito distorcido por uma mentalidade, às vezes,
de ação social, de ajuda às pessoas mais carentes. Nós precisamos ajudar todos que estão perto da gente, sobretudo em tempos mais difíceis e sobretudo com as questões de necessidade básica. Isso é uma graça que Deus derramou no coração do homem que até não conhece a Deus. Mas o amor de Deus não é este apenas. O amor de Deus é você amar o Senhor de todo o seu coração e amar o seu próximo, sobretudo, a ponto de falar a ele a verdade de Deus, a verdade do Evangelho, anunciar para ele. Quantas pessoas que acham que o simples fato de ajudar os mais carentes, os mais pobres, eles são salvos. Não, a salvação é pela graça, pelo sangue de Jesus que lava as nossas vestes. A salvação gera amor, a salvação gera submissão ao senhorio de Cristo. E o amor que Deus derrama em nosso coração é o amor por Ele, é o amor pela verdade dEle, pela glória dEle. A maior prova que eu amo alguém é falar a verdade para ela, porque a verdade liberta, salva, cura, transforma. E o amor de Deus nos torna submissos a Ele. Existe muitas pessoas acreditando numa salvação, ou melhor, numa graça barata. A Bíblia usa esse termo, né? Uma graça barata. Então, se é pela graça, eu não preciso fazer nada. Não, a graça me alcançou, por isso eu amo, por isso eu ajudo, por isso eu sou generoso, por causa da graça do meu coração. Não é porque eu quero algo em troca. A graça me alcançou, por isso eu me submeto. Irmãos, não há salvação sem senhorio de Cristo, sem governo de Deus sobre as nossas vidas, nosso caráter, nossos pensamentos, nossos fundamentos, nossa maneira de pensar. As colunas da vida cristã precisam ser estabelecidas, sabe? Existem algumas colunas espirituais que são indiscutíveis. Por exemplo, o Evangelho nos ensina que existe uma verdade única, exclusiva, absoluta. Jesus é a verdade. Outra coluna espiritual que nós temos como senhorio de Cristo é a família. A família, a aliança, ela é inviolável, é coluna, família, verdade. Nós precisamos entender essa revelação do senhorio de Cristo. Jesus falou: vocês são meus amigos se fizer o que eu vos mando. Então não há salvação sem senhorio, sem obediência. Então a graça de Deus, ela é graça, mas ela não é barata. A graça de Deus, ela não me torna passivo. A graça de Deus me torna grato a Ele e me faz responder à graça com obediência, com esforço, com dedicação, com o coração disposto, disponível a obedecê-lo, a conhecê-lo, a me sujeitar à vontade dEle, a renunciar às minhas vontades, a permitir que Ele me purifique constantemente, porque Ele é o Senhor. Senhor aqui não é pronome de tratamento, Senhor é o governo absoluto. Só há salvação sobre aqueles que estão debaixo do senhorio de Cristo, sob o seu governo. Jesus falou: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a minha vontade. O Evangelho de Mateus deixa claro: Jesus, ele é o rei e ele deve ser obedecido, honrado, glorificado e com amor. Nós o obedecemos por amor, nós o buscamos por amor e nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra. As escrituras sagradas nos ilumina os nossos olhos, o nosso coração, que a tua palavra possa governar os nossos pensamentos, nossos sentimentos, que a tua palavra, Pai, continue a cada dia nos podando, nos limpando, nos santificando. Nós te louvamos essa manhã, que a palavra do Senhor gere em nós o desejo ardente de te conhecer cada dia mais, de se submeter à tua vontade e, ó Deus, estar com as vestes lavadas no sangue de Jesus, para que possamos, no dia da vinda do Senhor, estarmos preparados para casar com o Senhor, celebrando as bodas do Cordeiro, para a glória e honra do nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.